abriu. Oh, glória. Aleluia, louvado seja Deus. Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Foi em 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. Os líderes da Assembleia estão Anielberg, Gunaving e seus irmãos. Pioneiros estão lutando. No céu, a benção, a paz do Senhor, irmã Márcia. Assembleia de Deus no Brasil chegou, da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Que ele abriu nunca mais fechou. Aleluia. Compartilhe essa live com quem precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Cidade do nosso céu, Assembleia de Deus, estendeu os seus véus. Em cada povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. Aleluia. O inimigo já perdeu a peleja. No Brasil chegou doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Multiplicou. Na cidade do nosso céu, Assembleia de Deus estendeu os seus véus. Deixa o teu comentário, eu não estou conseguindo ver quem está na live. Tem uma igreja, o inimigo já perdeu. Vou compartilhar com alguém aqui. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Aleluia. Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Tu crê? Porta que ele abriu nunca mais fechou. Amém. A paz do Senhor a todos aí que estão na live. Estou ainda no trabalho, mas Deus já tinha falado comigo que eu iria trazer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe essa live em nome de Jesus. Que Deus venha falar comigo e com você, porque hoje é dia de vitória. Declara a tua vitória. Nós temos que declarar que nós somos mais que vencedor. Nós temos que declarar que nós somos filhos de Deus e que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece além de Deus, né? Nós somos o fôlego de vida, até o nosso fôlego de vida foi Deus que nos deu. Amém? Abra a tua Bíblia aí, se tu puder, que está em 1 Samuel, capítulo 22. E eu vou ler os versículos que Deus quer que a gente acompanhe aqui. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem
com um espírito desgostoso, e ele se fez campeão deles. Ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse o rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta de Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Crueldade de Saul para com os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na sua mão a lança, e todos os seus criados estavam com eles. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos a também o filho de Jessé, e todos vós terras e vinhas, e far-vos a todos os capitões de milhares e capitões e centenas, para que todos vos tenhais conspirado contra mim. E ninguém há de que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mo príncipe por meu filho que tenha contra mim sublevado ao meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Moabe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos vieram ao rei, e disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então disse-lhe Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultaste por ele a Deus, para que levantasse ele contra mim, e armar-me ciladas, como vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal. Não impute, ó rei, coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e a tua casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai-vos, sacerdotes do Senhor. Amém? Até aqui. Olha que tremendo. Olha que tremendo que chega a audácia de um homem endemoniado, porque Saul, além dele ter sido rejeitado por Deus, ele não aceitou a rejeição de Deus. E quando a pessoa ela é soberba, ela entende que ele tem todo o poder, que ele pode fazer o que ele bem entende.
A pessoa que não tem limite. O nome disso é altivez. Altivez, que é uma das coisas que mais aborrece a Deus, é o coração altivo. E aqui estava, além de Saul estar perseguindo a Davi, ele estava perseguindo também os sacerdotes de Deus e mandou matar. Quando Davi tentava escapar de Saul pela vida dele, ele foi procurar o sacerdote, porque Samuel já não estava mais na terra, Samuel já havia partido. Aí ele vai e procura Aimeleque, que era um dos sacerdotes. Aimeleque consultou a Deus e Deus disse, vai, escapa, porque ele vem atrás de ti. E aí Davi se inteirou. Veja que quem estava com Davi eram 400 homens desgostosos, homens endividados, pessoas que estavam sendo perseguidas pelo rei, porque o rei cobrava deles os impostos, o rei não queria saber. Eram pessoas que eram inimigos do rei. Então, todos que eram inimigos do rei, Deus colocou nas mãos de Davi. Ou seja, os inimigos, as pessoas que não queriam estar com Saul, estavam com Davi. Então, eram 400 homens e Davi. E quando ele vai e continua perseguindo, e continua perseguindo, e continua perseguindo, ele se inteirou que o sacerdote disse para ele, vai e foge. E vai, porque Deus mandou, ele falava com Deus. O sacerdote naquela época era o único que podia falar com Deus. Hoje nós temos a abertura do Novo Testamento que nos dá direito a falar com Deus, mas antigamente era somente os homens de Deus. E aí vai ele e consulta. O sacerdote deu a espada de Davi, lembrando, olha, a espada de Davi é para você lembrar quando Deus fez o primeiro milagre na tua vida. Você lembra quando Deus fez o primeiro milagre na tua vida? Eu não conheço a tua história, mas Deus está me trazendo aqui nesta palavra de lembrando, lembra-se quando tu derrubaste o gigante Golias, quando os primeiros milagres na tua vida começaram a acontecer e você começou a receber a promessa de Deus. Você lembra das promessas que Deus te fez? Sacerdote quis dizer, toma a espada de Golias. Aquela espada de Golias foi quando o Davi derrubou o primeiro milagre, quando Deus começou a usar Davi, ele ainda jovem, vai e derruba o gigante. E aí aquela espada foi guardada com o sacerdote como uma lembrança. E aí quando Davi, fugindo de Saul, da perseguição de Saul, entra no templo, o sacerdote diz, olha, você pode comer o que tiver aí, inclusive os pães das propriações, que era o pão do holocausto. Deus autorizou Davi a tocar nas coisas santas para guardar Davi. Aí ele disse, mas eu não tenho espada para lutar. Olha como Davi estava. Eu não tenho espada para lutar contra Saul. E o sacerdote diz, tem sim, tá aqui a espada de Golias. Ei, Deus está colocando na tua mão a espada de Golias. Isso significa que aquela espada que você venceu lá atrás, você vai vencer agora, tá entendendo? Então ele disse, toma aqui a espada e vai pelear. Ou seja, a espada do teu inimigo eu coloco na tua mão e tu vai ter como te defender. Ou seja, Davi estava indefeso. Davi não tinha como vencer aquela prova. Davi estava cansado daquela perseguição. Mas o sacerdote disse, eu falei com Deus e Deus disse, vai, porque ele vai te dar o escape. Deus deu o escape para Davi mais uma vez. Mas o inimigo não fica feliz quando Deus fala com você. O inimigo não fica feliz quando Deus te dá o escape, quando Deus te dá a estratégia para você fugir da perseguição, para você sair fora do que o inimigo que está querendo fazer. Era só um laço, era só uma estratégia para pegar Davi. Ele estava tão irado que ele foi até o sacerdote, atrevido como ele sempre foi, atrevido.
chega para o sacerdote e diz: tu estás conspirando contra mim, com o filho de Jessé. Ou seja, ele nem falava o nome dele, ele já dizia o filho de Jessé, ou seja, aquela lá. Eles não usam mais falar o teu nome, não falavam mais o nome de Davi, diziam aquele lá, o filho de Jessé. Tu tá conspirando contra mim e por isso, sacerdote, eu acabo contigo e com a tua família. Olha que ponto que chegou uma pessoa endemoniada. Ele odiava tanto Davi que ele manda matar o sacerdote. Deus já tinha tirado ele do trono, porque quando Deus rejeita um homem, não significa que tem que tirar imediatamente do púlpito. Deus, ele rejeita alguém, ele rejeita porque Deus é Deus. Ele pode rejeitar qualquer um de nós que sair da direção de Deus. Mas ele continuava no trono, ele continuava perseguindo, continuava até onde Deus mandou. Deus deu estratégia para Davi. Davi estava exausto. Talvez você esteja exausta desta perseguição, porque ali era todo aquele país que eles precisavam sair dali. Eles precisavam sair daquele lugar, eles não aguentavam mais aquela perseguição de Saul contra a vida dele. Deus disse: vai, te escapa por aqui. Deus poderia ter livrado Davi imediatamente, ter tirado o Saul do posto, mas não. A perseguição é necessária. Presta bem atenção no que eu estou te falando. A perseguição é necessária. Por que que é necessária? Eu não aguento a perseguição. Não, a perseguição te faz crescer. A perseguição te faz aproximar-se de Deus. A perseguição faz você abrir o mar. Era a mesma perseguição que os filhos de Israel estavam passando lá no Egito. Não havia necessidade daquele mar abrir. Mas Deus colocou eles no limite deles. É isso que eu estou querendo te dizer, que você pode estar no teu limite. Porque é aí que Deus vai operar o milagre. Talvez você esteja dizendo: mas eu não aguento mais olhar para a cara desse povo. Davi não aguentava mais olhar para a cara de Saul. Ele fugia e o homem ia atrás. Ele fugia e o homem estava atrás. Aonde ele estava aquele homem perseguindo ele. Talvez você esteja vivendo assim. Mas eu tenho para te dizer que Deus põe um limite até onde o teu inimigo vai. E como que eu vou saber até onde o meu inimigo vai? Se ele está atingindo todo o tempo, ele está me perseguindo todo o tempo. Está na promessa, está na espada que Deus te entrega na tua mão. Quando Deus entregou a espada de Golias, quando o sacerdote vai, olha, eu tenho a espada de Golias. O que significava aquela espada? Aquela espada foi um dos maiores milagres que houve. Um gigante lá perseguindo o povo de Israel, xingando, humilhando, meses a fio, de manhã e de tarde. E aí vai um homenzinho qualquer. Davi, um desconhecido que ninguém sabia quem ele era. Depois eles chamavam ele de filho de Jessé, porque não queria pronunciar o nome. Sabe por quê? Porque o inimigo odeia o teu nome. O teu nome é escolhido por Deus. O teu nome não é o nome próprio que você usa. O teu nome é menina dos olhos de Deus. O teu nome é embaixador do evangelho. O teu nome é mais do que vencedor. O teu nome é Jesus na tua vida. Esse é o teu nome. O teu nome é filha de Deus. O teu nome é ai de quem tocar em ti. O teu nome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o teu nome. Mas o rei não queria pronunciar o nome, porque Davi significava vitória, e o teu nome significa vitória. O teu nome não é o nome que te chama, é o nome de vitoriosa. O teu nome é aquela que vai passar o mar vermelho em seco. O teu nome é aquele que pegou a espada de Davi e foi pelear. Tá entendendo? Tá entendendo o mistério? E aí ele pega a espada de Davi. E ele diz: eu quero o que tu tem.
Estava faminto, estava com fome, perseguido, humilhado. E ele toma a espada. Quando ele toma a espada, veio à memória quem era Golias. Era o maior. Se o Golias, ninguém podia com a vida dele, ele pensou, se o Golias eu derrubei, quem é Saul para Deus? Se o Golias me faz lembrar de que aquele homem era impossível derrubar, então eu também posso vencer agora. Jesus está falando com você neste dia. Toma a espada de Golias, a lembrança do passado, os primeiros milagres que você cria que Deus estava na tua vida, o que Deus fez na tua família, o que Deus fez na tua vida. Ou seja, Deus estava falando com Davi. Ei, não importa as marcas da perseguição. Não importa o cansaço da perseguição. O que está importando agora é que o teu inimigo está na minha mão. E eu faço dele o que eu faço. Quando chega Saul para o sacerdote e diz assim, estás conspirando contra mim. Ou seja, quem fosse amigo de Davi era inimigo do rei. E aquele mesmo rei, quando ele caía em si, ele chamava ele de meu filho. Era a família dele, era genro dele. O rei, quando ele derrubou Golias, ele deu a própria filha para Davi casar. Ou seja, ele botou Davi dentro da família. Jônatan, que era filho de Saul, se aproximou de Davi como um irmão. Ele estava dentro do círculo familiar, ele não estava fora. O teu inimigo está dentro do teu círculo familiar, porque a Bíblia nos diz assim, ó, que os nossos inimigos estão dentro da nossa casa e a nossa própria família. Davi não podia guerrear contra a sua casa. Ele dizia assim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu não posso tocar no rei, ele é rei de Israel. Tanto que quando Saul morreu, Davi pranteou, chorou, se humilhou. Porque ninguém quer ver um membro da tua família perecer, perder a vida por rebeldia. E aquele homem era um dos mais rebeldes que havia. E ele estava no poder, ele tinha como matar um sacerdote. E ele se atreveu a tocar no sacerdote do Senhor. Para ver como era a perseguição de Davi. Que não poupou o sacerdote nem a família do sacerdote. Conspiraste contra mim, ou seja, eu sou o rei. Mas Deus o havia rejeitado. E quando Deus rejeita um homem é triste. Quando Deus dá um basta num homem é triste. O poder de rei ele ainda tinha, mas ele não tinha mais a unção de Deus. E Deus deu corda para o rei. Deus deu tempo para ele se arrepender. Mas ele não queria se arrepender. Havia um orgulho, um ego muito grande nele. Porque o povo fez assim. O povo pediu um rei para Israel. O povo glorificava o rei. O povo pediu que ele fosse constituído rei. Saul não foi Deus que quis colocar ele lá. Quem pediu o rei foi o povo de Israel que estava sem rei, estava sendo governado por Samuel. Mas o povo achou ruim Samuel. Quando Deus decidiu pôr então lá a Saul, ele disse, avisou o povo, olha, avisa ele que ele vai fazer a vida deles difícil, ele vai cobrar impostos, ele não vai ser bom. O povo disse, não importa, é o que nós queremos ele. Quantas pessoas estão massageando ego de pessoas que estão massageando ego para deixar eles como os grandes pregadores, os grandes líderes, os grandes homens, os grandes maridos, massageando o ego. O ego é uma das coisas que Deus abomina. O ego do homem, o orgulho, o homem se achar. Foi quando ele toca no sacerdote do Senhor.
E depois disso ele vai consultar uma pitonisa. Uma pitonisa era uma mulher que invocava os mortos. E invocou Samuel, porque a perseguição deixou ele cego. A perseguição tem deixado o teu inimigo cego. Mas olha, creia no que Deus tem para ti nesse dia. Toma a espada de Davi e peleia, porque Deus está te entregando a vitória. Toma a espada nas tuas mãos e diz: eu sou mais do que vencedora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você lembra da queda do gigante Golias? Como foi? O gigante diz: quem tu és para vires a mim com pedras? Eu não sou cachorro para te atirar pedra em mim. Olha a inocência de Davi. Mas eu matei um urso, eu matei um leão quando não se comparava a um guerreiro, porque um urso é um animal, o guerreiro tinha estratégia, tinha cérebro. Mas o ego derrubou o guerreiro, o ego derrubou o gigante Golias. Quando o gigante se achou, para aí, eu sou o gigante Golias. E que você quem é? Ele não queria nem guerrear com ele, porque o ego dele estava muito grande. O ego do Golias estava dizendo assim, olha, até te ofende esse rapaz aí. Esse rapaz está ofendendo você, porque você teria que lutar com Saul, que é rei. Você teria que lutar com soldados de guerra. Agora, com esse menino aí, significa zero à esquerda. Ele era um zero à esquerda. O inimigo está subestimando você. O inimigo pensa que você é um zero à esquerda, mas tenho para te dizer que o ego do teu inimigo vai fazer ele tombar. O ego dele vai fazer com que ele caia com a cara no chão. E quando aquele Golias, ele se encheu, ele disse, não, eu sou Golias. Eu sou guerreiro. Eu tenho esta estatura. Eu peleio, eu estou aqui há 40 dias xingando, ninguém vem. Não tem um homem aqui em Israel que possa contra mim. Agora vem esse moleque, esse menino, querer guerrear comigo. Isso até me ofende o meu ego. Era assim que o Golias se achava. Lá vai ele. Lá vai ele. Pá! O ego tombou. O ego tombou com estratégia. Deus está te dando estratégia. Fecha a tua boca. Espera para você ver o porquê que Deus te deixou aí para ver o teu inimigo tombar. Ele vai tombar diante de ti. O teu inimigo vai cair diante da tua presença. Quando aquele gigante tomba, os gritos que aqueles guerreiros davam, mas não foi ali o fim. Deus entregou a cabeça dele, a cabeça, o cérebro, o pensamento, tudo na mão de Davi. Davi, então, depois da queda, porque a pedrada derrubou ele. A pedrada deu aqui em cheio. Ele caiu, quando ele caiu, a espada cortou. A espada dele, de Golias, estou falando da espada de Golias, foi a própria espada do guerreiro, porque Davi não tinha espada. Davi tinha pedra. O que você tem na mão é pedra ou espada? Porque você tem que ter pedra. Porque você tem que ter pedrada. Você tem que ter humilhação. Você tem que ter perseguição. Davi tinha as pedras. As pedras da tua humilhação será a tua vitória. E aí, o sacerdote entrega a espada para ele que era de Golias. Ou seja, lembra como Golias caiu. Lembra como Golias caiu. Lembra como o teu inimigo vai tombar. Toma posse da tua vitória e toma a espada de Golias nas tuas mãos, porque a vitória chegou. O tempo de cantar chegou. Toma posse da vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa live venha falar com você. Falou muito comigo, porque Deus falou sobre Golias. Brasil chegou. Começa a cantar. O tempo da vitória chegou. O inimigo tombou. A espada de Golias está na tua mão. Toma posse da vitória e dá um glória. Comenta aí. Deixa
o teu recado aí embaixo que eu vou ler depois. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.